Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fazermos uma breve reflexão. Se você gostar desse conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com quem você achar que precisa ouvir sobre a Palavra de Deus, sobre essa mensagem. Nos ajude a evangelizar cada vez mais longe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, um evangelho lindo, que nos traz muitas reflexões. Eu estava pesquisando para fazer esse vídeo aqui, lendo, pesquisando algumas coisas, vendo algumas homilias de alguns padres, e são muitos os detalhes. Eu vou dizer alguns para vocês que eu encontrei e que eu achei pertinentes. Primeiro, os discípulos estão com medo, eles estão angustiados, eles estão sendo perseguidos e eles temem que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Eles poderiam ser presos, poderiam ser mortos também. E o que acontece? Jesus aparece no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Jesus traz essa paz. Como seria bom, meus irmãos, se todos nós, nos nossos momentos de medo, de dor, de angústia, trouxéssemos Jesus sempre para o nosso meio, porque Ele sempre vai trazer essa paz. Vai nos ajudar nas dificuldades, nas dores, nos medos, nas angústias. Porque esse é o Jesus, esse é o mesmo Jesus, ressuscitado é o mesmo, daquele tempo, de 2000 anos atrás e de hoje. Então ele chega e ele traz a paz, e os discípulos se sentem reconfortados. Assim nós também devemos fazer no nosso dia a dia, nas nossas dores e dificuldades. Uma outra coisa, Jesus sopra sobre os discípulos com o Espírito Santo. E isso nos remete lá no livro de Gênesis, onde Deus soprou sobre as narinas de Adão e lhe deu a vida. Jesus, naquele momento, dá uma nova vida. Jesus ressuscitado também dá um renovo, traz uma nova vida para os apóstolos que estão até então com medo, que estão tristes, desanimados, abatidos. E Jesus, com o Espírito Santo, sopra e dá esse renovo. Nós também agora, depois da Páscoa, devemos receber esse renovo do Senhor. Estamos recebendo um Cristo ressuscitado, vivo, no meio de nós.
E Jesus envia os seus discípulos para o povo, para continuar o seu trabalho, a sua missão de levar a palavra, de levar o evangelho, de pregar os ensinamentos, de perdoar pecados, de fazer milagres em seu nome. Nós também, depois da Páscoa, nesse momento, devemos sair renovados e proclamando a boa nova para todos aqueles que conhecem, aqueles que ainda não conhecem. Hoje eu estou bem, você não está tão bem, eu vou me chegar até você, vou falar de Deus, vou te ajudar, vou te trazer um ânimo novo. Amanhã, se eu não estiver bem, eu quero que você faça isso comigo. Assim deve ser a vida do cristão. Perdoando para também ser perdoado, ajudando para também ser ajudado. Um outro detalhe que a gente vê é que Jesus, quando aparece... Bom, primeiro vamos falar de Tomé, né? A gente vê o ditado que diz: eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer. Não vamos ser como Tomé, vamos fazer o contrário, porque a fé é justamente o contrário. A fé é crer para ver. Primeiro você acredita, se for da vontade de Deus, depois a graça vem. A gente falou sobre a fé, se não me engano, no último vídeo, que a fé é isso, você põe o pé primeiro, depois Deus coloca o chão. Então, não sejamos como São Tomé. Vamos acreditar, vamos buscar a Deus na certeza de que, se for da sua vontade, Ele tem poder para fazer tudo por nós, pelas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima!